Amém? Eu tenho certeza que Deus o trouxe aqui, Deus colocou você aí em casa para que hoje, nesse momento, Deus pudesse impactar você de alguma forma. Então, para os que estão em casa, é hora de parar tudo, como eu sempre falo, chama todo mundo, é hora de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial para as nossas vidas. Esses dias tem um tema que eu não consigo fugir, mas hoje eu vou conseguir fugir não. Eu vou conseguir permanecer nele de uma forma diferente. Mas eu gostaria que você pudesse abrir comigo a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Então, você que está em casa, você que está aqui presente, vamos abrir Neemias, capítulo 1 e os 4 primeiros versículos desse capítulo. Eu quero fazer algo diferente hoje, porque há momentos na nossa vida, na nossa história, em tudo que a gente faz, que nós não encontramos resposta em nós mesmos, nas pessoas, no dinheiro, ou em tudo que a vida pode oferecer. Há momentos onde só existe uma pessoa que nos consola, só existe uma pessoa que nos dá resposta, só existe alguém que tem esse poder de nos levantar, de nos impactar. E eu gostaria de, ainda falando sobre tudo aquilo que eu venho falando esses dias, mas falar para vocês de uma forma muito especial, porque eu queria falar de alguém que tem sido esse amigo, esse consolador, esse alguém que sempre está conosco. Porque, sabe, às vezes só uma experiência com o Espírito de Deus, que é o Consolador, pode impactar as nossas vidas, pode ser divisor de águas na nossa história, entre uma situação de muito peso e uma situação de leveza. Só Ele, muitas vezes, pode nos tocar, pode nos ministrar, pode nos alegrar. Quantas vezes as circunstâncias das vidas nos cercam e a gente pensa em correr, mas quando a gente olha para quem está do nosso lado, para aquele amigo fiel de todas as horas que sempre está ali, a gente recebe de uma forma que nós não sabemos nem explicar. É algo que vem realmente do céu para aqueles que o amam, para aqueles que abriram o seu coração para a sua vida, para a sua presença. Mas vamos ler essa palavra, a palavra de Neemias, capítulo 1, você achou? Capítulo 1, versículo 1 diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Ahane, ou Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre a cidade de Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, esses estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, disse Neemias, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém, queridos? É sobre essa palavra que eu gostaria de pedir a graça de Deus nesta noite, de poder compartilhar aquilo que está queimando no meu coração, Porque existe uma coisa, como eu falei no início, que só quando nós somos consolados, só quando o Espírito Santo nos toca, só quando, a gente percebe a presença do Espírito de Deus, só quando recebemos essa força, é que temos
ousadia, coragem e força também para consolar outras pessoas. É como o texto de 2 Coríntios 1, versículo 3 a 5, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. E para que? Ele diz assim, para que? Existe um para que o Espírito vem, que o consolo de Deus chega, que o toque sobrenatural nos alcança. Ele diz que no meio das tribulações, no meio das lutas, o Pai da misericórdia e o Deus da consolação, no meio de toda essa angústia pelo qual muitas vezes passamos, Ele nos consola. Para quê? Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão também passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda através de nós a consolação para a vida de muitos. Que palavra poderosa! Eu queria pegar essa essência aqui, eu queria pegar essa verdade aqui, porque o Espírito Santo sempre tem uma palavra para nos consolar. Porque eu tenho certeza, se eu perguntar isso aqui a você aí de casa, quem está passando por alguma luta, por alguma circunstância difícil, por algum momento de pesar, por alguma circunstância, sabe que não está fácil. Não está fácil obter resposta, não está fácil ter as emoções firmes, não está fácil estar ali de pé. Mas a nossa alegria é que Ele sempre vem. Ele sempre vem, tá? Ele sempre está presente. E quem tem esse toque na sua vida sempre tem liberdade de ser instrumento de consolação na vida de outras pessoas. Portanto, antes de qualquer coisa, eu queria orar para que vocês nessa noite recebessem um toque do consolo do Espírito de Deus na sua alma, em nome de Jesus. Que toda dor, que toda angústia, que toda mágoa, que todo medo, que toda a tribulação que porventura esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sejam nesta hora consoladas pela presença do Espírito Santo em sua vida, em nome de Jesus. Porque Ele está aqui. Quantos creem? Ele está aqui. O Consolador está aqui. Ele está entre nós. Receba nesta noite o consolo do céu através do toque da presença do Espírito Santo na sua vida. Receba o toque consolador do Espírito em sua alma. Eu queria que você sentisse isso. Eu queria que você percebesse que não está só, que Ele ainda está aí dentro de você e que Ele ainda está vivo e poderoso para exercer o papel pelo qual Ele foi deixado aqui entre nós. Quantos podem sentir a presença do Espírito em nossas vidas? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Sabe, é no meio da luta, é no meio da tribulação, é no meio da dor, é no meio das incertezas, é no meio do medo, que Ele diz: eu estou aqui, eu vim ser o teu consolador, eu vim dizer que você não está só, eu vim dizer que vai vir uma unção de ânimo sobre você, vai vir sobre a sua vida resposta do céu nessa noite. Eu queria que você pensasse nisso cantando essa canção. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Nosso Filho, Santo Espírito. Venha
cura em todo o seu poder. Vem manifestar Deus, vem manifestar os teus sinais. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu espaço, esperamos pelo teu soprar. Vem com teu olho, Senhor, com teu olho, vem a luz. E com o teu povo vem nos batizar. E o que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. E o que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Senhor, faz de novo, amigo, faz de novo. Faz de novo, faz de novo. Teu povo, mais uma vez. De novo, mais de novo. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Tu és o nosso mais precioso bem. Obrigado, porque nos momentos que mais precisamos,
O Senhor estará ali para nos tocar, para nos fazer continuar de pé, para nos levantar quando caímos, para reacender a chama da cândara, para Deus nos fazer ter certeza que a esperança ainda existe, que as promessas ainda estão de pé e que o Senhor não vai falhar. Mas às vezes só o Senhor pode ministrar isso em nossas vidas. Ministra, Deus. Ministra, porque vivemos dias difíceis, onde nós precisamos ser instrumentos de consolação na vida de tantas pessoas. E não vai haver autoridade em nós se primeiro não fomos consolados em Ti, se primeiro não recebemos de Ti um toque especial, uma presença indiscutível da Tua força e do Teu poder em nós. Portanto, como o próprio Jesus disse, seja sempre o nosso Consolador. Aleluia. Queridos, nesta noite eu gostaria de poder transmitir para vocês e falar sobre marcas de um Consolador. Quais são as características? E é impossível na minha mente falar de marcas de um Consolador sem que perceber que nesse processo o Espírito Santo, que é o grande Consolador enviado por Jesus, ele se mistura a cada um de nós, nos fazendo ser também consoladores. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê ele agindo através da vida de tanta gente. E isso é impactante, é impossível falar sobre isso sem lembrar de Barnabé. Lembra dele? Filho da consolação. Na verdade, Barnabé era um apelido. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 36, que diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, que significa consolador, que significa aquele que levanta o ânimo das pessoas, aquele que promove a ativação da fé, da vida na vida das pessoas, aquele que, sabe, não desiste de ninguém em expressar essa vida. E quando a gente olha para Barnabé e entende pela sua história o porquê que ele recebeu esse apelido dos apóstolos, porque o nome dele não era esse, o nome dele era José. Mas quando a gente entende o porquê, a gente começa a perceber que ele era alguém que aprendeu a valorizar a dor do próximo. Alguém que não ignorava os problemas alheios. Alguém que se doava, alguém que se gastava para ver alguém animado, para ver alguém com a sua fé ativada. Porque é uma promessa de Jesus. Havia uma promessa. Ele disse: eu vou ao Pai. Mas está lá em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Ele disse: eu vou ao Pai, mas e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com você para sempre. Você pode entender? A verdade dessa palavra é para sempre. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Para sempre. Não é alguém que é dado e depois é retirado. Mas uma vez que é dado, fica ali para sempre. Na sua vida. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Porque não vê nem o conhece. Mas você o conhece. Ei, você o conhece, diz a palavra, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele vive com vocês. Você o conhece.
Mas como a minha vida esses dias e a vida de Neemias está muito entrelaçada, sabe, eu tenho lido Neemias nesse processo de construção muitas vezes, porque, sabe, Neemias é um cara de uma mentalidade. Você é impulsionador, você é como o Espírito Santo de Deus. Você tem as marcas, as características desse Espírito. Deus experimentou o consolo de Deus. É verdade. E por conta disso, ele pôde e ele recebeu a capacidade também de dar consolo. Porque, como quando a gente vai consolar alguém, e até como a gente vai fazer isso, primeiro, a ação desse consolador, dessa pessoa, primeiro em nossas vidas, fica sem sentido, entendeu? Fica sem sentido a gente querer consolar alguém, se primeiro, um dia, em um momento, em uma circunstância, também nós fomos tocados de forma sobrenatural por esse consolo. Isso é uma coisa que me impacta, porque dizer para os outros que o Espírito Santo consola É quando a dor está no outro e não está em nós. É muito fácil dizer, o Espírito Santo vai te consolar. A dor não está nele. Mas quando a dor está em nós, quando a dor está na nossa casa, quando, sabe, a dor está na nossa história, na nossa vida, chegou a hora de nós experimentarmos, vindo direto do céu, aquilo que a gente prega tanto, aquilo que a gente diz tanto para as outras pessoas. E aí, a nossa pregação torna-se real, verdadeira, autêntica, porque um dia fomos consolados por aquele que é o Consolador. Está passando por dores, por lutas? Eu quero dizer nessa noite que você vai vencer. E a sua vitória vai ajudar a muita gente, sabe, a superar a luta, o problema, a dificuldade e a dor que elas estão passando. Então, é como o texto que a gente leu, sabe, Provérbios 24:10 diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque você não teve um encontro pessoal, verdadeiro, com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso, para que a nossa fé seja autêntica, para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós autoridade, para consolar os outros. Paulo era um cara extraordinário, era um cara que, sabe, tinha essa graça e esse dom de abençoar e consolar muitas vidas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nos insultos, sinto prazer nas privações, sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco,
então é que sou forte. Era um cara que pensava assim. Isso é mais ou menos o seguinte: ele estava pensando assim: poxa, eu estou passando por uma luta, por um problema difícil. E o seu coração já começava a palpitar. Não de dor, não de tristeza, não de angústia, não de sofrimento. Palpitar porque ele tinha certeza que ia ter uma nova experiência com Deus Consolador em suas vidas. Você está entendendo? Quando ele entrava numa luta, quando ele entrava em uma dificuldade, que a coisa começava a apertar, tudo vibrava dentro dele, mas não era pelo problema, era pela certeza de que Deus iria se manifestar a ele de uma forma extraordinária. Por isso que ele diz: sinto prazer nessas coisas, porque é aí que eu o vejo mais íntimo, é aí que eu tenho uma experiência mais forte, é nesses momentos que eu vejo que ele vem, que ele chega, que ele toca, que ele me consola, que ele me abraça. É na tribulação e nas lutas que nós nos tornamos fortes. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe, ele está dizendo que é no meio da batalha que se forja o guerreiro, que se forja, sabe, a fé e a convicção de que Deus nunca nos abandona. Agora, isso é tão interessante que até Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Parece um absurdo teológico dizer isso, né? Como é que Jesus é aperfeiçoado? Mas olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor e consumador deles. Sabe como é que você é ser aperfeiçoado? Através do sofrimento, através dos momentos de angústia, de dor, de luta, porque é nessas horas que todas as convicções que temos acerca dessa palavra, que estão sendo, sabe, desafiadas, confrontadas, e aí ficamos nós e a palavra diante daquela circunstância. E Deus nunca envergonha aqueles que acreditam nele. Deus nunca envergonha, pelo contrário. É nessas horas que ele se manifesta ainda mais intensamente. É nessas horas que nós conseguimos quase que tocá-lo, quase que, sabe, percebê-lo como estamos percebendo outra pessoa. Neemias aqui nos mostra que mesmo quando não passamos por lutas, mas quando permitimos que o sentimento de corpo entre em nossa vida, a luta do outro passa a ser também nossa, a dor do outro passa a doer também em nós, passa a ser sentida por nós. Mas por quê? Porque Neemias, nessa hora, né, ele não nasceu em Jerusalém, ele não viu aquela cidade até o dia que ele vai restaurá-la. Ele nasceu em Babilônia, na Babilônia. Ele tinha um emprego extraordinário, ele não estava passando por nada. Mas o que eu vejo aqui como marcas de um consolador é que ele tem um sentimento de corpo. Não é só as dores deles que são sentidas, não é só, sabe, as suas próprias angústias que mexem com o seu emocional, não. Há um sentimento de corpo, e quando nos sentimos corpo, não há possibilidade de não sofrer, quando uma parte do corpo também sofre. A igreja precisa ter essa marca do Consolador, mas essa marca do Consolador só vai existir na igreja quando a igreja tiver intimidade, quando a igreja conseguir tocar o Espírito, e quando o Espírito conseguir marcar a sua vida
com a sua presença. Porque em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26 diz: de maneira que, se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Mas pastor, por que algumas vezes alguns membros sofrem e outros não estão nem aí? E a minha resposta para você é a seguinte: é porque ainda não tem uma intimidade forte ao ponto de receber do Espírito Santo as marcas que são próprias do Espírito. Quanto mais você anda, quanto mais você se relaciona, quanto mais você, tem esse hábito de conversa, de intimidade com o Espírito de Deus, mais você se parece com Ele, mais as pessoas olham para você e pode até te chamar de Barnabé. Vai ali alguém que parece com o Espírito Santo, anda tão ligado, tão íntimo dele, que as suas atitudes e as suas características são semelhantes. É interessante. Nós precisamos aprender com a dor do outro. E o que a gente aprende que precisamos ser corpo. Como eu falei, Neemias não nasceu em Jerusalém. Sua cidade, Jerusalém, estava, destruída, desolada durante 70 anos. Seus muros estavam derribados durante 70 anos. E aí, eu faço parte do mesmo povo, eu faço parte desse corpo, não vou ficar insensível ao sofrimento daqueles que são carne da minha carne. Não era Neemias que estava em uma situação ruim, ele tinha o melhor emprego daquela época. Mas olha a oração que ele faz. Você já viu a oração que ele faz? Ele diz: nós pecamos, a nossa cidade, o nosso muro, o túmulo dos nossos pais. Olha como ele se inclui, olha como ele se coloca dentro, olha como ele se sente participante. Gente, a gente vive hoje em um mundo onde as pessoas não têm esse sentimento, não têm essa marca de um consolador em sua vida, a marca que o faz sentir parte daquilo que está acontecendo, que o faz sentir, responsável por tudo aquilo que está à sua volta, que é da sua casa, que é do seu povo, que é da sua cidade, que é do seu bairro. Ele vai se incluindo, ele vai se tornando parte daquilo. Ele começa um tempo de oração, e aquela oração era: diz, nós pecamos. Ele não tinha nem nascido quando Jerusalém, entrou diante de Deus numa situação de pecado, mas ele diz, nós pecamos. Ele foi se incluindo. E a única maneira de você ser um consolador, querido, eu vejo aqui, é quando você decide fazer parte da vida de alguém, da história de alguém, da vida de um grupo, de um bairro, da história de um bairro. E aí você pode ser usado por Deus como consolador. Quantos aqui estão me entendendo? O consolador é alguém disposto a abrir mão do seu conforto, do seu êxito profissional e abraçar os desafios, os riscos pelos quais os outros estão sofrendo. E isso precisa estar muito claro, porque muita gente quer um toque do Espírito Santo, e a pergunta é: para que você quer intimidade com o Espírito Santo? Para que você quer um toque? Se você não permite que a vida dele venha junto, que as suas qualidades, que a sua amizade, que o seu relacionamento vai junto, parece que você quer só o toque. Parece que você só quer o poder, você não quer, a completude de quem Ele é. E quando Ele entra em nossas vidas de forma completa, nós nos tornamos parecidos com Ele. Quantos estão me entendendo? Quais são essas características? Quais são essas marcas? O Consolador, querido, é alguém que se sente parte.
É alguém que se inclui na história de outro. É alguém que assume para si uma responsabilidade que é também de outros. É alguém que entendeu o que no Novo Testamento o apóstolo Paulo chama de corpo de Cristo. Segundo lugar, o Consolador, ele é um bom ouvinte. Ele é um bom ouvinte, ele sabe ouvir. Porque, gente, não é emprestar os ouvidos simplesmente, mas é se interessar pelo que ouve. Porque tem muita gente por aí emprestando ouvido, mas o que escuta não move o coração. O que escuta, sabe, não entra e não faz parte, sabe, dele também. Tem muitos que ouvem, mas é como se não tivesse ouvido nada. Ouve apenas por ética, por educação, mas não permite se envolver. Isso não é ouvir de fato. Quando Neemias escuta a história de Jerusalém, como Jerusalém estava, ele não fez ouvido de mercador. Não foi uma coisa que entrou por aqui e saiu por aqui, sem que isso abalasse sua vida, sem que isso determinasse o rumo que ele deveria seguir a partir dali. Nós precisamos fazer perguntas, é claro, mas precisamos fazer perguntas autênticas, verdadeiras. Perguntas de quem, sabe, está preocupado e quer também se comprometer. Porque quando a gente pergunta assim, a nossa pergunta precisa mostrar interesse. Precisa mostrar que há em nós um desejo de fazer parte da solução do problema que estamos ouvindo. Você está me entendendo? Tem muita gente que escuta por escutar. Por educação. É interessante, porque quando a gente faz pergunta, porque tem muita gente que faz por educação, mas quando a gente faz perguntas do fundo do coração, quando a gente entende que isso é uma marca do Consolador na nossa vida, a gente entende que precisa se comprometer com aquela resposta, que a gente precisa ser parte daquela resposta, que a gente precisa permitir que Deus nos use como solução na vida daquela pessoa, ou daquele problema. Quando você toma conhecimento de um problema, querido, eu queria que você guardasse essa verdade. Você se torna corresponsável por aquilo. Porque Deus não vai deixar que nada chegue aos teus ouvidos sem que isso seja para despertar você de alguma forma, de alguma maneira. E nós precisamos aprender a ter coragem, sabe, de fazer perguntas ousadas, sabe, com o desejo de se comprometer com ela, com o desejo de que Deus nos use como solução para elas. Se você está realmente interessado, ou era melhor dizendo, se você não está interessado, sabe, em fazer algo na vida de alguém, não faz pergunta para ele. Não pergunta como é que você está. Parece uma pergunta, assim, bem banal hoje em dia. Mas essa pergunta, como é que você está, precisa estar imbuída de uma unção de Consolador na sua vida. Que seja qual for a resposta, você precisa estar disposto a ser parte da solução daquela pergunta. Quando vocês estão me entendendo? Sabe, a parábola do bom samaritano ilustra bem o que está acontecendo hoje em dia em relação a isso. Porque muita gente não está afim de abrir mão do seu conforto, de abrir mão da sua vida, das suas coisas. E se você não está afim disso, querido, não faz pergunta. Mas é impossível não fazer pergunta quando nós temos essa sensação de que nós somos sozinhos, nós somos parte de um corpo, nós somos parte de algo maior. Na parábola do bom samaritano, sabe, tem muita gente que passa ali, mas vazou, né? Hashtag vou ficar de longe.
Tá o problema lá, hashtag, faz de conta que não tem nada a ver comigo. Tá a dificuldade ali, na vida de alguém, hashtag, eu quero que ele nem me veja, e nem saiba que eu estou sabendo daquilo. Sabe, tá uma necessidade no corpo, e alguém passa por ali, vê, escuta aquela necessidade, hashtag, isso não é comigo. Essa é a realidade da sociedade de hoje, a mesma realidade dessa parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele olha e vê, porque os que passaram antes deles olharam, mas viraram o rosto e decidiram não ver. É gente, sabe, que escuta e é como se não escutasse. É como se nunca tivesse tido conhecimento daquilo. Você está me entendendo isso? Amém? Mas o bom samaritano não, ele se coloca como resposta. Ele se torna parte da solução daquela pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com ele. Esse cara aqui tinha uma unção de consolador. Não era títulos que ele tinha, não era formalidades teológicas que ele tinha, ele não era simplesmente um ser sociável, ele não era simplesmente alguém politicamente correto que escuta para, sabe, não fazer vergonha ou para ser simplesmente politicamente correto. Não, ele era alguém que decidiu se importar e pensou: eu posso ser resposta para esse problema, eu posso mudar essa história, eu posso fazer diferença nessa vida. Quantos estão me entendendo? Isso é a ação do Consolador em nós, é a ação que flui através de nós, quando nós temos esse encontro com o Consolador em nossas vidas. Você pode ser resposta ao que está acontecendo neste bairro. Você pode ser resposta da juventude que está se perdendo sem Deus. Sabe, você passa, você vê, você pode ser resposta da dor e da fome de alguém. Você pode ser a resposta de uma cidade, de um bairro, de uma família, de alguém que se perdeu pelo caminho, alguém que foi ferido, magoado, alguém que está em situação, sabe, de desolação e de vergonha, como Jerusalém estava naqueles dias. Então, um consolador não é simplesmente alguém que tem discurso, mas é alguém que tem ação. Não é simplesmente alguém que prega, mas é alguém que vive. Consolador é um dom, é um chamado que nasce em nós, quando nós temos um encontro íntimo e poderoso com o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro Consolador do céu. Consolador é decidir fazer parte daquilo que está sendo construído, daquilo que está sendo feito. É alguém que decide fazer parte do processo. É alguém que entende que não está ali por estar. E se estar ali é porque algo dele precisa fluir para que a história mude, para que as coisas aconteçam. É alguém que passa a ser e passa a fazer a diferença no lugar aonde ele está. Quantos estão entendendo? É alguém que sabe ouvir. Consolador é alguém que está disposto a pagar o preço de ser essa graça, de ser esse filho da consolação no meio das pessoas. É alguém que diz: não, eu não vou ficar na minha zona de conforto. Eu sei que está tudo muito bem aqui. Eu sei que se eu ficar aqui eu não vou me envolver com problema de ninguém. E olha, se envolver com problema de gente é a coisa pior que tem. Porque se tem uma coisa complicada é gente. É ou não é? E querer abençoar muitas vezes não é fácil. Mas Neemias, ele estava lá numa posição de conforto, tinha tudo o que queria.
Sabe, era um cara bem-sucedido em tudo, não lhe faltava absolutamente nada. Tinha dinheiro, riqueza, bom salário e prestígio real. Mas ele entendeu que ele tinha que pagar um preço. E que muitas vezes o preço que temos que pagar para sermos consolador na vida de alguém é o preço da renúncia. E como essa palavra é difícil. Como a gente não quer abrir mão de determinadas coisas que a gente tomou como nossas, para viver uma coisa que é de todos, que é para abençoar um corpo, um reino. Ele aprendeu que tinha que abrir mão de algumas coisas para que Deus pudesse usar a fazer a diferença na história de uma cidade inteira. Nós vemos isso em Barnabé. Barnabé pagou o preço de deixar as multidões ao lado de Saulo para ir para a mesa, sentar com João Marcos. Você lembra dessa história? Que ele se divide. Estava em Antioquia, Barnabé e Paulo com a maior igreja. Sabe, daqueles dias, a igreja que se tornou maior e mais poderosa e mais influente que até a igreja de Jerusalém. E Barnabé era o pastor, lembra? Que ele era o pastor principal dessa igreja, era Barnabé, porque era uma igreja de gentios e ninguém quis ir para lá. E os apóstolos reunidos, quem é que vai para essa igreja complicada, cheia de problema, cheia de dificuldade, cheia de gente complicada? Só uma pessoa, alguém que se parece com o Espírito Santo, manda para lá Barnabé. E ele estava lá, agora a igreja já era grande, poderosa, rica, cheia de milagres. Sobrenatural fluía naquela igreja. Estava ele, Paulo, pastoreando. Ele larga tudo, larga o palco, larga, sabe, a notoriedade, para ir atrás de João Marcos, que estava sendo desprezado porque tinha errado. Lembra, João Marcos errou, e Paulo disse: com você eu não ando mais. E Paulo disse: se ninguém quer andar com ele, eu vou andar com ele. Eu vou andar. É interessante porque ele já tinha feito a mesma coisa com Paulo. Lembra? Paulo, quando se converte, vai para Jerusalém empolgado. E o povo de Jerusalém dá uma cotovelada em Paulo e diz: não quero você aqui, não acreditamos na sua conversão. Você se converteu só para descobrir quem somos e vir nos destruir. E a única pessoa que deu crédito a Paulo foi Barnabé. E Barnabé leva ele para os apóstolos e diz: ele é um homem de Deus, eu posso afirmar isso. Mas a igreja, mesmo assim, não reconhece Paulo e manda ele para Tarso. Bota no navio e vai-se embora. E Paulo fica, sabe quantos anos? 12 anos, abandonado, largado, sentindo, sabe, desprezado, desvalorizado. Aí Barnabé, quando recebeu o desafio de Antioquia, ele disse: eu não vou aqui sozinho, eu preciso ir atrás de alguém. E ele vai atrás de Paulo, procura em Tarso inteira até achar ele, e diz: Paulo, eu tenho uma proposta para você, vem comigo, nós vamos viver esse evangelho de poder juntos. Mas Paulo não entendeu, mas ele larga tudo. É interessante, sabe, ele deixa os palcos por causa da mesa, por causa da comunhão, por causa do cuidado de uma só pessoa, o filho da consolação, sabe, aqueles que têm essa graça de ser o consolador, não está preocupado em restaurar só multidões. Às vezes ele se preocupa em restaurar apenas uma vida. Ele não desiste de ninguém. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Jesus fez o mesmo. Lembra da mulher samaritana? Ia no poço pegar água ao meio-dia, porque ninguém vai pegar água ao meio-dia. Ela ia quando ninguém ia, com medo de ser ofendida, rejeitada, maltratada. Mas Jesus para e dá atenção àquela mulher. Dá atenção, sabe, aquela que era discriminada, aquela que tinha um vazio interior, e ele conversa com ela e restaura as suas emoções. E quando ele ganha aquela mulher, ele ganhou uma pessoa, mas aquela mulher toca uma cidade inteira. Você está me entendendo?
O Consolador sabe que não é a força quem faz o fluir de Deus acontecer, mas é, sabe, o sentimento de cuidado individual que muda a história, muitas vezes, de uma cidade. Há um preço a ser pago, e se tem uma pessoa que sabia, sabe, renunciar, era Barnabé. Não importa o que ele tinha, não importa se o problema era difícil, se ninguém queria resolver aquele problema, se ninguém queria tratar com aquele tipo de pessoa, ele disse: eu largo tudo e eu vou. Porque o Espírito Santo de Deus é assim, Ele nunca nos abandona, mesmo quando nós fazemos a coisa mais errada. É Ele que nos convence quando erramos, quando pecamos. A Bíblia diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós erramos e pecamos, quando todo mundo nos abandona, é o Espírito Santo que vai lá e bate na porta do nosso coração e diz: eu não desisti de você. As promessas de Deus ainda estão de pé na sua vida. Volta, que nós te amamos. É Ele que nos traz de volta, é Ele que nos anima, é Ele que nos alcança e nos abraça. Mas, em quarto lugar, o Consolador precisa ser alguém confiável. Neemias era copeiro do rei, uma das pessoas mais confiáveis do palácio, porque era o cara que bebia o vinho do rei antes do próprio rei. E havia um costume de se envenenar muitos reis naquela época, envenenando o vinho. E ele dava a sua vida ali para que o rei não morresse. Isso o tornou íntimo, é tanto que você vai ler a história e ver que ele tinha intimidade com o rei, tinha intimidade com a rainha, com a família real. Era alguém que ouvia confidências, sabe, das mais altas, sabe, circunstâncias. Mas era alguém que poderia ser confiável. Interessante que, apesar dele ser o homem da confiança do rei, ele também se tornou o homem da confiança do desprezado. O homem da confiança daqueles que estavam abandonados, daqueles que estavam em vergonha, em desprezo. Ele vai para Jerusalém e ele se torna alguém de confiança daqueles pequenininhos que estavam lá sendo humilhados, maltratados. Ele diz: eu não vou arredar o pé daqui até que essa situação mude. Eu vim aqui, não importa a luta que eu tenha que enfrentar, não importa os inimigos que eu tenha que combater, eu não vou desistir, eu não vou abandonar você. Porque tem gente que só quer ser gente de confiança quando está no alto clero, ou quando está entre os reis, mas não é de confiança quando está entre os pequenos. Neemias era alguém de confiança entre os reis e alguém de confiança entre os pequenininhos. Um homem que reis podiam contar, que reis podiam, sabe, confiar e acreditar, mas era um homem que o povo também podia contar, que o povo também podia confiar, que o povo também podia acreditar. Será que você é alguém assim? Que as pessoas confiam, que as pessoas acreditam, que as pessoas sabem que quando você está ali, quando você escuta alguém, você se compromete até o final. Será que as pessoas têm essa confiança acerca da sua vida, que você não vai abandoná-los no meio do caminho? O Espírito Santo nunca nos abandona. O Espírito Santo nunca desiste de nós. E aquele que tem essa intimidade com Ele, recebe dele essa marca de ser alguém de confiança. Outra característica muito forte daqueles que são tocados por Deus para ser consoladores. E a minha pergunta no final vai ser essa: você quer ser um consolador? Tudo começa em uma grande luta. Tudo começa em uma grande tribulação na tua vida. Você quer ser um consolador? Tudo começa em uma circunstância completamente adversa na sua vida, porque aí você tem um encontro com Ele. Você é consolado. E a partir daí começa uma história de intimidade que faz você ter essas marcas na sua vida, na vida de outras pessoas. Vocês estão me entendendo? O meu desejo é que cada um aqui nesta noite decida ser um consolador.
Porque além de uma experiência real, sobrenatural, poderosa, sabe, com o Espírito Santo de Deus, muitos serão abençoados através do que aconteceu na sua vida. Aleluia. O Consolador, ele precisa ser alguém que tem empatia. Ele precisa ser alguém que se coloque no lugar do outro. Alguém que saiba sentir a dor do outro. Ao ouvir aquela história de Jerusalém, foi impossível para Neemias não chorar. O texto diz, ele dobrou seus joelhos e chorou. Dobrou os seus joelhos e chorou. Nós precisamos restaurar o dom de choro entre nós. Porque a gente escuta situações tão pesarosas, mas não somos mais capazes de chorar. Nós precisamos restaurar isso. E não é chorar por emoção, querido. Não é chorar simplesmente, sabe, por chorar, mas é por sentir a dor. Por, sabe, ter compaixão, por se colocar no lugar do outro e sentir como se aquela dor também fosse a sua dor, e essa dor produzisse esse choro que é verdadeiro e que vem de dentro da sua alma. Porque tem gente que vê as pessoas nas ruas em situação de miséria e não sente absolutamente nada. É ou não é? Tem gente que vê pessoas passando fome e não se abala absolutamente em nada. Vê a situação ali na praça do que está acontecendo, isso não move as suas entranhas. Vê gente se drogando, juventude se perdendo, sabe? E não faz absolutamente nada. São como Herodes, lavam as mãos e diz, não tenho nada a ver com isso. Um consolador nunca será assim. Tem tanta gente que não se sente responsável, mas quando o Espírito marca, quando o Espírito vem, quando essa presença do Espírito ela é real nas nossas vidas, a primeira coisa que ele restaura é o dom do choro, da dor dos outros, porque nós nos sentimos responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo na nossa volta. Sabe, o Consolador é alguém que tem também discernimento. Além de empatia, ele é alguém que sabe discernir. É alguém que tem estratégias, é alguém que entende o cenário. Não é alguém que, sabe, a gente vê muita gente, vamos fazer agora, vamos acontecer, e faz aquele fogo todo e aquilo não dá em nada. Já viu gente assim? Sabe, escuta, quer se compadecer e vai com tudo sem estratégia, sem planejamento. Não, Consolador. Sabe que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para mudar a história desse bairro. Deus tem uma estratégia para alcançar cada vida, para restaurar casamentos. E nós precisamos não fazer as coisas de qualquer jeito, porque o maior interessado é Deus. E Ele já tem um plano e uma estratégia para conquistar. Sabe, nós precisamos entender isso, se organizar, reestruturar a nossa vida em direção àquele plano, abraçar aquilo. E a partir dali viver como aquilo fizesse parte da sua história. Como se aquilo fizesse parte também da sua história. Ele entra em unidade. Ele mergulha no corpo e ele diz, eu estou aqui. Pode me usar. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu quero fazer parte dessa transformação. E ele, sabe, deixa de ser aquela pessoa que fazia as coisas para si, para sua casa, para os seus interesses, e passa a ser alguém que faz as coisas sabendo, entendendo que Deus tem um planejamento para mudar a história desse lugar, e eu preciso estruturar minha vida em prol disso. Eu preciso me alinhar a esse processo de Deus, de mudar a história desse lugar, dessa família, dessa vida.
isso vai entrando, sabe? E ele começa a entender que a sua vida não é dele para ele, mas é dele para estabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra. E ele sabe que sozinho não conquista nada, por isso que ele se une a um projeto que já está em andamento. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Ele olhou, viu que os muros da cidade estavam derrubados. Muro da cidade derrubado significa que eles estavam vulneráveis. Sabe, aquela cidade estava aberta aos exploradores. E eu quero dizer que tem muita gente com os seus muros pessoais derrubados, que são vulneráveis, e tem muita gente se aproveitando dessa vulnerabilidade, explorando e humilhando pessoas esses dias. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ele olhou e ele viu que as portas estavam queimadas. Próximo às portas de Jerusalém ficavam os anciões e os juízes, que julgavam as causas do povo. Se não tinha porta, não tinha juízes, não tinha anciãos se reunindo. E ele entendeu que o povo estava sendo injustiçado. Ele disse: eu não posso deixar esse povo sofrer injustiça. Eu preciso restaurar essas coisas. Você está me entendendo? Por último lugar, e aí já pode vir, Consolador é alguém que busca recursos no céu e recursos na terra para serem resposta às circunstâncias e aos problemas. Ele entende que essa dor não é dele, que essa dor antes nasceu no coração de Deus, porque Deus é o Deus dos oprimidos, das viúvas, dos que são desprezados, dos que são abandonados, dos que vivem em situação de miséria. E isso move o coração de Deus em primeiro lugar. E ele disse: olha, eu preciso buscar recursos no céu. E ele para, chora e jejuma por 4 meses. Primeiro ele vai a Deus. Ele não sai correndo resolver o problema. Apesar dele ficar angustiado, dele viver todas essas emoções que eu já falei para você, ele não sai desesperado. Ele sabe que há alguém que pode ser a resposta. Há alguém que tem todos os recursos que nós não temos. Há alguém que pode ser e revelar uma solução que nunca tivemos ou nunca pensamos. E aí ele busca em Deus. Porque, gente, nós não podemos ajudar pessoas, nós não podemos consolar pessoas sem antes ter de Deus um direcionamento. Porque isso é assistencialismo. Muita gente faz aí essa coisa de ajudar o povo sem antes ser tocado pelo Pai, sem antes buscar recursos em Deus. Ah, queridos, quantos testemunhos eu tenho para contar dessa obra, mas eu prometi que eu não ia contar agora. Mas eu vou contar um que aconteceu essa semana. A gente não tinha... Não, mas não é da obra não. Da obra eu estou guardando todos. A gente não tinha condições, sabe, de ajudar as famílias mais ali em Cruz das Almas. E a gente estava sem saber o que fazer. Como criar estratégia. Porque a gente já tinha distribuído algumas coisas, mas a necessidade continuava grande. E sabe o que é que bateu na nossa porta? Quando a gente começou a colocar isso diante de Deus, veio uma empresa de São Paulo, uma ONG de São Paulo, disse assim: eu quero 70 famílias, que eu vou dar um cartão, que essas famílias carentes poderão sacar dinheiro todo mês. E a gente correu, fez o cadastro, e as famílias estão com um cartão que vai lá e paga as suas contas. Há recursos em Deus. Nós não sabemos nem de onde vem, nem como chega. Mas quando a gente busca em Deus, a gente recebe em Deus de forma milagrosa e sobrenatural. E aí ele pede graça a Deus: Deus, eu preciso resolver isso.
mas eu sei que em mim mesmo não há força, em mim mesmo não há condições, o que é que eu faço? E ele ora, e ele ora, e ele ora. Até que em determinado momento, o rei o chama, e é o próprio Deus que cria a oportunidade dele falar. É o próprio Deus que abre aquela porta. E interessante é que quando ele percebe que Deus abriu a porta, ele foi ousado. O rei pergunta: o que é que você quer fazer? Ele disse: eu preciso ir. Aí o rei disse: eu te libero. Mas ele disse, aí ele viu que Deus tinha conduzido o coração do rei. Ele disse: mas eu não sei fazer, eu preciso de uma carta sua. O rei dá uma carta. Aí ele disse: mas eu preciso de madeira para reconstruir os portões da cidade. Aí o rei disse: vá e busque madeira lá. Aí ele disse: mas eu não tenho gente que saiba trabalhar com madeira. Aí o rei disse: vá e pegue aquelas pessoas que sabem cuidar e vá junto com você. E olha, e a coisa vai crescendo, sabe? Deus vai abrindo e Deus vai suprindo. E quando ele percebe, ele foi tornado governador de Judá. Recebeu uma carta para ser governador de Judá. Deus vai te fazer reinar quando você se apaixonar pela dor que também dói no coração de Deus. E isso é a ação do Consolador nas nossas vidas, e precisa ser a ação das nossas vidas na vida de outras pessoas, porque, sabe, essa intimidade com o Consolador, com o Espírito Santo de Deus, precisa produzir transformação na vida de muitas outras pessoas. Buscou em Deus e depois aproveitou o máximo que o rei podia dar. Buscou recurso na terra, mobilizou equipes, sabe, ele tocou o coração de quem tinha recurso, de quem sabia fazer, foi juntando todas aquelas pessoas que poderiam dar e fazer essa obra, sabe, e ficou confiante que Deus tocaria e, sabe, traria para ele todas as pessoas necessárias. Quando ele chegou lá, o povo estava cabisbaixo, destruídos, separados. E é lindo como é a reconstrução do muro, porque cada família fica responsável pela construção do muro na sua frente. Ele consegue mobilizar todo mundo. Sabe, uma família não podia construir todo o muro, mas o muro que estava na sua frente, aquilo que estava perto dele, aquilo que ia influenciar na sua vida, aquilo que ia fazer parte também dessa história, ele podia fazer, e todos começam a fazer, e vai emendando família com família, até chegar, até rodear toda as muralhas de Jerusalém. Lindo, e é gente de todo tipo. Você encontra levitas, você encontra gente que é carpinteiro construindo muro, você encontra gente, sabe, que que trabalha com joias, construindo a sua parte, não importa, sabe, ele começa a promover uma unidade, ele começa a liberar a unção de corpo, porque quando o Espírito atua, quando ele nos consola, ele nos une como um só povo, uma só igreja, e tudo que ele precisava chegou nas suas mãos, tudo que ele precisava chegou nas suas mãos, porque Deus dá recursos, Deus abre portas para quem decide ser igual a Ele, para quem decide fazer aquilo que o Espírito Santo ficou aqui para fazer, para quem se permite ser usado. Ninguém faz nada sozinho, querido, mas quando você está debaixo do favor de Deus, quando Deus olha para você e diz: poxa, esse cara pode ser um grande consolador, esse cara pode ser alguém, sabe, e ele quer fazer parte desse processo, ele quer, sabe, se doar como solução para aqueles que estão sofrendo, sabe, para aquele bairro que está vivendo essas circunstâncias tão terríveis espiritualmente, ele se dispõe a isso. Quando nós encontramos esse favor em Deus, quando aquilo que pulsa no nosso coração se alinha ao que pulsa no coração do Espírito de Deus que habita em nós, Deus abre as portas, que junta as pessoas certas, que associa aos melhores projetos, manda gente que você nem te conhece,
sabe, ser junto com você resposta para aquilo que Deus colocou no teu coração. Ele vai te levar nos lugares certos, na hora certas, com pessoas que Ele escolheu. Ele começa a conduzir a sua vida, e quando você percebe, você está exercendo na terra a mesma função do Espírito de Deus, que é ser consolador na vida das pessoas. Quem quer viver uma história assim, levanta a sua mão. Eu sei, querido, que agora você está passando por lutas e por dificuldades, mas isso é a situação ideal para que tudo comece na tua vida. Eu sei que você às vezes olha para você e você se sente fraco, se sente com medo, se sente incapaz, acha que as coisas estão fugindo ao seu controle, mas é só Deus te conduzindo a um processo que não só mudará a tua vida, mas mudará a história de muita gente. Quando você é consolado, você recebe autoridade para consolar a muitos. Quando você busca poder e intimidade com o Espírito Santo, você recebe essas marcas na sua vida. E quando essas marcas são evidentes na sua vida, não há história que não seja tocada, não há cidade que não seja reconstruída, não há muros que não sejam levantados, não há portas que não sejam colocadas no lugar. Deus tem algo a realizar nessa igreja como corpo. Entende isso, querido, nessa noite, e se coloca no centro da vontade de Deus como resposta ao que Deus quer dar a essa geração, como resposta ao que Deus quer dar a essas circunstâncias que vivemos. E aí, não vai haver portas fechadas para você. Você vai andar de sobrenatural em sobrenatural, porque essa é a história do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Depois dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Você vai dar só um pedacinho que dizer. O que dizer? O que fazer? Dele. Mais que ser nós desejamos outra vez aqui. Faz de novo. Faz de novo. Teu povo bate mais uma vez. Faz de novo, vamos lá. Faz de novo. Vem tocar você outra vez. Renovar você outra vez. Transformar a sua vida, mudar a sua história. Faz mais uma vez. De novo. Faz de novo. Eu vou. Mais uma vez. Aplauda ao Espírito Santo, ao Deus do Espírito Santo. Desde já eu quero convidar a Letícia, a Alencar a vir aqui, por favor. Andy, Thaís e Yasmin podem vir juntos. Enquanto eles estão chegando, quero agradecer a presença de todos vocês, em especial você que foi convidado para estar conosco, você é o nosso convidado especial. Agradecer o Stanley, seus amigos, da pesada. Gostei demais das motos lá fora, quase escondi uma, aquela primeira, uma linda que está ali, né?
Sejam muito bem-vindos, é uma honra, uma alegria ter vocês aqui, a sua família, que Deus possa ter depositado uma palavra de Deus no coração de vocês, sejam muito bem-vindos sempre, amém? Muito obrigado. Também está o Jânio, sua esposa, são de casa, né? Sejam muito bem-vindos, a gente fica com uma alegria imensa de revê-los, são amigos, são irmãos que a gente ama demais, né? Quem está nos visitando mais, levanta a mão só para a gente descobrir onde é que você está. Seja bem-vinda, querida. Amada, muito obrigado por estar conosco, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Espero vê-los aqui. E à medida que for abrindo, né, as faixas aí, a gente vai colocando mais pessoas lá do outro lado. Aqui não cabe. Isso é o máximo que a gente pode comportar, mesmo que liberem 100%. Eu queria convidar a pastora Érica Menezes, a pastora mais linda dessa igreja. Tá toda chique hoje, toda bonita. Olha pra aí. Vem cá, meu amor. Tô com saudade de você. Nunca mais. Quando eu vejo um bebê assim, eu já me animo. Eita, eu ia dizer um negócio, mas aí eu me lembrei de um pequeno detalhe. É transmitido agora para o mundo inteiro. Melhor não. Depois, quando tiver só a gente aqui, eu digo. Eu disse ao Fábio que eu fazia questão de apresentar esse bebê. Essa é a Letícia, por quem nós estivemos orando muitos dias. A Letícia foi... Glória a Deus, você pode fazer melhor. Talvez você não se lembre, mas a Letícia nasceu com 6 meses e meio e foi considerada, junto com a irmãzinha dela, Lívia, um prematuro inviável, não é isso, Thaís? E elas foram, por todas as pessoas que analisaram, consideraram a vida delas improvável. E aprove ao Senhor recolher a Lívia para ele. Mas aqui está entre nós a Letícia. E eu sei que todas as crianças que nascem são especiais e são muito amadas por nós. Mas a Letícia não é um bebê comum. A Letícia é um milagre. E sabe o que nós vamos fazer? Nós não vamos apenas apresentar a Letícia ao Senhor, como nós fazemos com todos os outros bebês. Nós vamos render graças ao Senhor que se inclinou para nós, ouviu o nosso clamor e preservou a vida desse bebê. Ela sabe, e a família dela, o quanto ela tem lutado para estar aqui entre nós, celebrando ao Senhor, não é, bebê? Não é, bebê? E eu, quando penso na Letícia, eu lembro de um texto que está em Isaías, e eu queria ler esse texto. Não queria que fosse só uma apresentação, eu queria que você entendesse o que está acontecendo aqui nessa noite. Nós temos muito para agradecer ao Senhor pela vida dela. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz assim: e repousará sobre ela o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse é aquele que nós ouvimos nessa noite e que tomará a vida dessa menina. Ninguém luta com tudo que a Letícia lutou para viver uma vida medíocre. Ela foi chamada para a grandeza, eu tenho certeza disso. E aí você não vai poder fazer isso, mas eu passei algo na mão, viu? Eu vou segurar o milagre agora. Vamos orar? Vamos orar por ela? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a Letícia. Nós devolvemos a Ti em ações de graças. Nós entregamos a sua vida, Senhor, e todo o propósito para qual ela foi chamada ao Senhor. Deus, o Senhor não faz nada incompleto. Por isso nós profetizamos que a Tua obra na vida da Letícia será completada em nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos sobre ela saúde. Nós profetizamos a maturidade dos seus órgãos. Nós profetizamos sobre a sua família, Senhor. É esse milagre completo, Pai. Profetizamos
sua vida sabedoria. Profetizamos sobre ela a vida de Deus, sobre sua família, Senhor, sobre sua família. Nós pedimos que haja, Senhor Jesus, uma fé abundante e sobrenatural. Que eles provem, Senhor, todos os dias da sua vida, que o Senhor é bom e ouve as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parabéns, família. Parabéns, Yasmin, pela neném, pela irmãzinha. Ai, Jesus, coisa linda. Como estão felizes tudo que o Senhor fez nessa noite. É muito bom. Quando o povo de Deus está reunido, milagres acontecem, coisas tremendas acontecem. Voltamos nossa programação. Todos os dias, 11 horas, temos nosso devocional. Terça noite, nosso treinamento de líderes. As células na quinta-feira à noite. No sábado, jovens, tem o save. Tudo virtual, viu, amados? E sexta-feira, nosso Papo Zoe Missionário. Sexta que vem, estaremos com um casal de missionários que estão trabalhando com refugiados no campo missionário, com refugiados entre os muçulmanos. Está lá em algum país lá, não conhecemos através do Papo Zoe, e Deus tem aberto as portas e outros missionários estão se conectando conosco. Então se prepare, vamos ter fortes emoções na sexta-feira à noite, você não pode perder, né? E todo domingo o nosso culto às 18 horas, chegue pontualmente, na verdade chegue um pouquinho antes para passar por todo aquele processo de asepsia. E não se esqueça de se inscrever. Assim que abrir, você se inscreve rapidinho, tá bom? Não deixe para a última hora não, porque não vai dar. Se você chega lá e estiver já cheio, tem uma lista de espera. Eu abri uma lista de espera também no sistema. Você pode entrar na lista de espera, porque tem gente que duplica. Cuidado para não duplicar você também, viu? Não duplique sua inscrição, né, Maiara? Não duplique. É você. Não duplique a sua inscrição. Cuidado, porque preenche as vagas. E se você se inscrever, venha. Se você não puder vir, nos avise para que a gente possa colocar o próximo da fila de espera. Porque quando você não vem, tomar o lugar de alguém que quer muito estar aqui. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Quantos estão gratos a Deus por essa noite? Então aplauda o Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Ore por nós. Ore por esses equipamentos. Deu um problema na nossa placa de áudio. Deu um problema no som no início. Oh, Jesus. Irmãos, caso tiver algum problema, nos perdoe. Vocês perderam algumas coisas, mas graças a Deus vocês pegaram a palavra toda, né? Isso foi bom, né? Muito obrigado a você que está em casa também, que esteve conosco durante todo esse tempo. Deus abençoe vocês. E, se possível, vem para cá contar com a gente presencialmente. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite bendita. Que noite especial, Pai. Sentimos a Tua presença derramada do Teu Espírito em nós. Uma palavra que aqueceu o nosso coração. Uma palavra que queimou nossa alma. Uma palavra que nos faz buscar mais a Tua santa presença. Abençoe cada um de nós. Abençoe aqueles que estão nos visitando. Pai, uma palavra só é suficiente para o Senhor mudar o destino de alguém. Pai, que uma palavra tenha sido liberada do coração de cada um deles que nos visitaram nessa noite. Que a Tua presença, essa gloriosa presença, nos acompanhe durante toda essa semana. Que possa encher a nossa casa, a nossa vida, nosso trabalho, a nossa escola, onde nós estivermos. Que o Senhor esteja nos guardando, ministrando ao nosso coração. Nos dê uma semana gostosa de intimidade com você, de comunhão com os irmãos, mesmo distantes. Somos um em Ti. Fortalece cada um dos Seus filhos, os livre de toda enfermidade, todo vírus, de todo mal, Senhor. Que seja a Tua glória sobre nós. O amor de Deus, a graça infinita do Senhor, a intimidade do amigo doce Espírito Santo, nosso Deus Consolador, seja com você e com a sua casa, hoje e sempre. A igreja diz: aplauda aquele que está no trono, aplauda aquele que reina para sempre. Deus te abençoe. Um abraço de longe, não se cumprimente abraçando, mas não deixe de cumprimentar seu irmão, mesmo que seja assim. Deus abençoe, boa semana para todos. Boa paz. Libera o microfone, né? Uma fome toma conta de mim, um desejo por mais de Ti.
Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. As madrugadas eu te encontro, dias de estou sendo tocado. Meu coração está queimando um novo clamor. Mas eu quero mais, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Uma fome toma conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando um novo clamor. Mas eu quero mais, eu quero mais. Quero mais de ti, Senhor. Mas eu quero mais, eu quero mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Você tá por aí?